A partir de agora, você está no Questão de Justiça, um serviço de utilidade pública ao vivo aqui na UTV, sempre de terça-feira, das 11 ao meio-dia. Retransmitido também pelos canais 972 da NET na cidade de São Paulo, Big TV Guarulhos, canal 20, TV Osasco, canal 6 da NET, Eco TV, canal 96 da Vivax e também no canal 4 da cidade de Leme. A apresentação é minha, Walter Cilione, e os comentários jurídicos do Dr. Antônio Cecílio Moreira Pires, que infelizmente perdeu o voo que ele vinha agora de Ponte Aérea do Rio de Janeiro. Aliás, nossa aviação está pontualíssima com questão à ponte aérea e voo. Mas hoje é assunto muito interessante e a gente vai ter a participação assim aqui do Samis Montanaro, que vai estar auxiliando aqui também no nosso chat. E se você quiser participar do Questão de Justiça, basta acessar a nossa página da web também para ver aí os programas que ficam aí armazenados aí em convênio aqui com a UTV e o apoio do consultor jurídico da Tribuna do Direito. Basta colocar www.questãodejustiça.com.br, tudo sem acento, e ali você dá notícias, procura participação em blog, enfim, participa e interage do nosso programa. E vamos para a pauta de hoje. As dívidas em precatórios que os estados e municípios têm com os cidadãos chegam hoje a 100 milhões. Por esse motivo, de acordo com matéria publicada pelo jornal Estado de São Paulo no último dia 21 de junho passado, se comprovada a previsão do senador Valdir Raupp, do PMDB de Roraima, segundo a qual os entes da federação em atraso quitarão em seus débitos em 15 anos com as novas regras para o pagamento de precatórios aprovadas na Comissão de Constituição e Justiça do Estado, do Senado, tais mudanças já se justificam. Há que se examinar, no entanto, aquilo que parece positivo e que, pelo menos à primeira vista, parece um tanto esquisito no novo projeto. Em uma parte do artigo intitulado Armadilha Autoritária, publicada na edição de 23 de junho no jornal Correio Brasiliense, o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, o Dr. César Brito, diz, abre aspas, 2 anos não foram suficientes para definir uma regra capaz de resolver de uma vez por todas o grave problema das dívidas que os estados e municípios contraíram decorrentes das ações judiciais movidas contra a administração pública, conhecidas como precatórios. Foi esse o tempo que a Comissão de Constituição e Justiça do Senado gastou para encaminhar ao plenário, sem que se esgotassem as discussões em torno das propostas apresentadas ou substitutivo ao projeto de emenda constitucional número 12. Só um lado da questão interessa manter as coisas como estão. Governadores, prefeitos, pouco interessados em honrar decisões judiciais em favor de trabalhadores, pensionistas, donas de casa, cidadãos comuns que ousaram lutar pelos seus direitos na justiça. Feitas as contas com base no que em breve poderá ser definido como emenda constitucional, são remotíssimas as chances de que essas pessoas receberem aquilo que a justiça já lhes assegurou, transferindo para filhos, netos e bisnetos alguma esperança, ou esperança nenhuma. Sendo assim, os movimentos organizados, as manifestações públicas e a pequenação de inúmeros credores terão sido em vão. Para que possamos entender melhor sobre esse assunto, o Questão de Justiça vai conversar hoje com o advogado da Associação Nacional dos Servidores Públicos, diretor do Lacerda e Lacerda Advogados, Dr. Nelson Lacerda. Dr. Nelson, prazer em recebê-lo. Precatório aqui é sempre assim um enigma para a população entender, o advogado entende, mas eu queria que o senhor explicasse o que é o precatório. Primeiro, precatório é uma criação brasileira. Para brincar um pouco, precatório é um produto made in Brasil, né? Não existe no mundo isso. Isso é uma criação do serviço público brasileiro que nunca, historicamente, honrou com seus compromissos. Se nós vamos olhar a história do Brasil desde o imperador, o brasileiro emprestou dinheiro ao Estado e o Estado nunca pagou. Existe uma conta a ser paga histórica desde Dom Pedro II. E títulos da dívida pública, e aí vem Eletrobras, Petrobras, todos esses, historicamente o governo tomou e não pagou, ou quando deveu, também não pagou. Então, o precatório foi uma criação, precatório significa pedir,
mas de latim precatorius significa pedir, mas na verdade é uma ordem judicial. O que é que essa criação brasileira, o brasileiro é muito, eu digo que o brasileiro é muito criativo, principalmente o governo brasileiro quando se trata de dar calote. É uma criação danada. Né? Então, o precatório é uma ordem judicial em que um processo, alguém entrou com um processo na justiça, correu todas as instâncias, primeira, segunda, tribunal, todas as instâncias. Acabou o processo, fez a conta, como se diz, fez a conta e passou a régua, ou seja, acabou. Está líquido, certo e exigível. Tem tudo. E o número também. Nesse momento, deveria, em todo o país do mundo, são pagos os precatórios. Ninguém entende. Se falar em precatório no Estado de outro país, Alemanha, o pessoal não entende o que é isso. Porque em outros países, quando acabou a dívida, acabou a ação, o governo manda depositar o dinheiro. E acabou, pagou. Sim. Acabou o processo. Ganhou, ganhou, paga-se. Aqui não se paga. Se emite um precatório. O Poder Judiciário emite uma ordem de pagamento que vai para o Tribunal de Contas registrar. Ao registrar, eles transformam em precatório. Precatório, número, pega um novo número, que é um número que vai para agora vai para um outro programa, outra criação brasileira, a Central dos Precatórios. Meu Deus. A Central de Precatório é presidida pelo presidente do Tribunal de Justiça. Nessa central, você entra numa fila. Já tem uma fila longa, de 10 anos. Você entra lá atrás, no 10º, dos 10 anos, e entra na fila. Um número. Tem uma ordem cronológica em que você vai esperar na fila para ser pago um dia. Muito bem. Isso ocorre no país há anos. Sempre ocorreu, não é uma coisa que sempre ocorreu historicamente. Nunca se pagou conta no país. O Brasil não se paga conta, a não ser quando, como eu acho que tem que se falar, as contas públicas só sempre foram pagas quando recebia-se uma parte. Quem me dá mais, eu pago. Né? Nas contas públicas. Então, a corrupção sempre andou solta. É um país que nós sabemos que nós somos um dos índices que nós somos campeões no mundo em corrupção, está na ONU, tem em todo lugar. Né? O Brasil, quando você fala em devolução social, está em 177º lugar. Eu nem sei o número direito, tão grande que é. 170 lugar. Quando você fala em índice de alfabetização, que é lá embaixo. Quando você fala em devolução de segurança, o Estado criminoso está tomando conta. Quando você fala em corrupção, aí nós vamos para o primeiro lugar. Quando você fala em carga fiscal, nós vamos para altíssimo lugar de confisco. Que coisa. Então, nós estamos sempre trabalhando na contramão das medalhas de campeonato, de ranking mundial. Né? Muito bem. Então, nunca foi pago os precatórios. E havia aquela história, quem der mais, recebe. Quem não der, não recebe. Então, foi criado o artigo 100 da Constituição Federal. O artigo 100 foi criando uma ordem cronológica de pagamento dos precatórios. Para quê? Para moralizar o pagamento. Mas por entrada, por decisão ou por... Por ordem de entrada. Tá. Então, entrou 01, 02, 03, hoje está em 25.420, 25 mil. Então, mas ordem de entrada. O precatório saiu do Tribunal de Contas, entrou e se inscreveu, aquele precatório entra numa ordem sequencial. Está pagando lá na frente. Muito bem. Criou-se esse artigo 100 para moralizar, e essa fila foi criada para isso. Aí uma fila de calote que vem estendendo. A partir de 2000, com a criação da 2000, se criou a emenda constitucional número 30. Como não havia pagamentos, como hoje não havia também antes, houve outra genialidade, igual a da PEC 12, os gênios apareceram com as criatividades e criaram a PEC, a emenda constitucional número 30, famosa também chamada de emenda do calote. Essa não é a primeira emenda do calote, a primeira emenda do calote é a emenda número 30. A emenda número 30 fez o quê? Os governadores, a pedido de novo, como agora, na PEC 12, a pedido dos governadores e prefeitos, foi feito o seguinte, nós não conseguimos pagar os precatórios. E para conseguirmos pagar os precatórios, vocês têm que pegar as não alimentares e parcelar em 10 anos. Com isso, sobra dinheiro para pagar os alimentares. Então, aí eu tenho que dar uma paradinha e explicar ao público, né, o que é esses precatórios para eles entenderem. Então, eu vou parar na emenda número 30 e vou voltar. Os precatórios se dividem em dois tipos. Precatórios alimentares e precatórios não alimentares.
Os alimentares, o nome já diz. É precatório para comer. Na verdade, o que significa? Não é trabalhista. Muita gente entende precatório alimentar, trabalhista não. Os precatórios trabalhistas estão na lista dos não alimentares. Os precatórios alimentares são pedaços de salários retirados dos servidores públicos normais, aqueles que são concursados, Carreira, CLT, de carreira. Porque tem dois tipos com o servidor público, também o público tem que entender. Quando se fala em servidor público, o cara pensa, não, todo servidor público bota dinheiro no mensalão, essas coisas. Não, tem o servidor público normal, o médio, esse de carreira, tem um salário desse tamanho. E esse servidor público normalmente tem um salário pequeno e veio sempre sendo tripudiado, ou seja, uma parte dos reajustes, não é nem aumento, dos reajustes salariais, nós tínhamos inflação gigantesca, não eram repassados para o salário deles. Entendi. Então, o que acontece? O governo emitia a inflação do semestre, 39,45. Isso botaram no Diário Oficial. E a lei diz que ele tem que repassar a inflação, porque senão o seu salário diminui. Eles emitiam, botaram no Diário Oficial, dizia que você tem direito, mas não dava. Ou não dava nada, ou dava um pedaço. Como agora, acabou de ser feito isso no governo federal. Sim, na Folha ele terminava não recebendo, ficava... Ele não recebe. E então recebia os reajustes, recebia uma parte, é 39, vamos dar 12. Por quê? Porque nós temos um defeito no nosso serviço público muito grande, que vou dar outro parênteses aqui, e depois eu entro nesse parênteses. Vamos continuar aqui, senão eu me perco. Vou fechar essa caixinha. Então, o que acontece? Vários reajustes não foram sendo dados. Cada reajuste deles vira uma ação judicial. Não é justo que alguém que ganha, teria que ter um reajuste de 39%, não tem. Por quê? Porque o governo diz que não tem dinheiro, não tem verba. Não, eles fazem a conta, na verdade, e dizem, olha, quanto vai dar esse aumento aqui para todo mundo? Vai dar 1 bilhão por ano. É o seguinte, não dá o aumento, joga a conta para o próximo governo. Essa é a mentalidade do administrador público brasileiro. Sempre foi. E assim eles vão empurrando com a barriga. Empurra com a barriga para o próximo governo. Então, não dá o aumento, o servidor fica ali desestimulado, furioso, tá? Prestando um serviço à população, às vezes com toda a carência de equipamentos que eles prestam, já com salário aviltado, imagine o estado de espírito desse homem. E eu sou advogado da Associação Nacional de Servidores Públicos, conheço bem como se sentem essas pessoas. Você imagine, por exemplo, que tem 10 anos que estão brigando por reajustes. De 39%, 33%, 12%, vários reajustes. O salário, na verdade, foi para a metade. Verdade. Nesse período. E várias ações diferentes. Todas as ações correm na justiça, ganham em todas as instâncias. Não tem discussão. Sabe? O governo botou no Diário Oficial o reajuste a 39%, mas não deu. Foi criada a Lei Camata em 95. Essa Lei Camata foi uma lei que foi criada dizendo o seguinte: não pode ser pago mais de 60% da arrecadação para folha de pagamento. Tá certo? Eu acho que é ótimo criar leis que criam meta de orçamento. E a Lei Camata virou, como sempre no Brasil, se espelha uma coisa e faz outra. A Lei Camata, que era para organizar melhor o serviço público, não é uma lei ruim, é uma lei boa. Ruim é a utilização que se faz das leis. As leis no Brasil tem lei demais. O que falta no Brasil é quem cumpra as leis. E todo dia quer se fazer nova lei que não vai ser cumprida. Todo mundo quer uma exceçãozinha aqui, setorial, sabe? Então, no Brasil tem lei demais. Se fabrica 10 leis por dia, normas, artigos, é um palheiro tributário. O problema é que já tem lei demais e ninguém cumpre lei. E todo dia alguém quer fazer uma nova lei. E agora eles começaram criaram a mania de emendar a Constituição Federal. A Constituição Federal é a Carta Magna. Um país como os Estados Unidos, ela tem poucas leis. Foi emendada 2 ou 3 vezes na história toda. Todo mundo sabe de qual as leis, são pouquíssimas. E não se mexe nas leis maiores, que elas são, na verdade, o pilar que segura todo o sustentáculo de leis. Dali sai tudo. Então, você até vê em filmes, e vê o americano fala, não, eu estou baseado, eu tenho direito ao artigo 5º. Não, eu não vou fazer isso por causa do artigo 2. Ele sabe de qual os artigos, porque não são mudados. E são poucos. O resto são normas e jurisprudências são criadas atrás. Aqui é o contrário. Todo dia alguém quer cortar um pedacinho, fazer uma coxa de retalho na emenda, na Constituição Federal. Nós tivemos pela primeira vez no país uma Constituição boa, que é de 88,
foi a melhorzinha, porque foi, inclusive, baseada nas constituições modernas do mundo. Entendi. A Constituição Cidadão de 88. Bom, de lá para cá, de 88 para cá, já fizeram 56 emendas. 56. É muita coisa. Ou seja, já transformaram ela numa coxa de retalho, daquelas que bem pedacinhos de retalho, sabe? Nenhuma dessas emendas foi para melhorar essa Constituição. Foram todas interesses setoriais. Cada emenda que foi feita interessava a um setor. Uma para deslimitar juros, sabe? Cada coisa que foi colocada. Outra para fazer calote precatório. Bom, se for ver cada uma, nenhuma delas melhorou a democracia, o Estado de Direito e foi voltada a melhorar a vida do povo, a vida do cidadão brasileiro. É verdade. Então, o que acontece? Se você... Agora nós temos a PEC. Atrás da PEC tem mais umas 170 emendas constitucionais na fila para ser votada. Cada um agora quer mexer na Constituição. Por quê? Se mexer na Constituição, o advogado não pode... O que nós advogados, mais fazemos hoje? Eles fazem leis inconstitucionais diariamente. Hoje, nesse momento, deve ter os 3 ou 4 municípios, ou estados por aí, fazendo alguma lei arbitrária, autoritária, principalmente na área fiscal. O camarada que arrecadava, vai lá e fala... Agora, outro dia mesmo, eu estava num seminário, e me disseram semana passada, me perguntando, doutor, lá no Mato Grosso, o caminhão só entra se paga ICM na entrada. Alguém botou uma lei ali, municipal, só entra aqui se pagar na cidadezinha lá. Mas o camarada, não, mas eu tenho que pagar, pago direto, você emitiu, coisa, mas vai pagar na entrada, você não passa. Aí, para arrecadar um monte de dinheiro, até que vem um monte de ação, já arrecadou um monte. É a ideia brasileira, entende? Então, na verdade, eu digo que se tenta, para os interesses setoriais ou difusos, legalizar o ilegal. Porque, por exemplo, aqui em São Paulo, doutor, a gente aí teve um problema, até se falou que melhorou o trânsito esses dias, ontem, mas os caminhoneiros ontem entraram contra a prefeitura por causa das multas, né? Quer dizer, o prefeito criou uma lei nova aqui, e aí teve todo um movimento popular, e hoje, de manhã, eu vi uma coisa que o senhor colocou claramente aí, um diretor de uma associação dizendo o seguinte, mas prefeito, isso é inconstitucional, isso não existe, não está, ele criou um negócio que não existe. O senhor está falando, tem toda a razão. Agora, a questão do precatório é uma coisa que ninguém entende. Por exemplo, eu escuto falar, vou pagar com precatório, quer dizer, uma coisa que já não paga ninguém, eu ainda vou usar para pagar outra situação. Explica isso, doutor Lacerda, é muito complicado isso. A justiça tem dito que precatório é dinheiro não pago. Ou seja, já é dinheiro, porque o prejudiciário, que na democracia existem 3 poderes, são independentes. Se é uma democracia, isso vamos falar o se é, porque às vezes, né, certos pontos. muitas vezes não parece que é. Né? Ou seja, nós saímos da ditadura, e eu sempre digo o seguinte, saímos da ditadura e estamos numa passagem para uma democracia. É óbvio que, historicamente, se for ver a história, de uma democracia, de uma ditadura para uma democracia, ainda mais que a nossa não foi com muito sangue, quanto mais sangue, mais rápido muda. Mas não teve muito sangue. Então, como não teve muito sangue, a mudança é muito lenta. Nós estamos agora passando por um populismo, que é aquela que se usa a parte não inculta do povo para ganhar voto e se tenta implantar leis autoritárias. Ou seja, se tenta implantar o mesmo que havia antes, só que antes era com as armas, agora com as leis. Se a gente conseguir botar a lei, os caras vão ter que agora estar na lei. Sabe, a situação é muito engraçada, mas, na verdade, é tentar implantar o mesmo que havia antes com arma, agora com lei. Vamos pegar as leis autoritárias, é por isso que o César Brito falou em regime autoritário. O que é isso? Vamos tentar criar o nosso... O que é uma ditadura? É um turminha que toma conta do pedaço e que manda em todo mundo, ok? Isso é uma ditadura. Pega uma turminha, junta ela, toma conta do pedaço. Bom, se usava antes também a força das armas. Agora se quer fazer o quê? Se vai mexendo nas leis de tal forma que as leis fiquem todas autoritárias. Aí o juiz não faz nada, a não ser cumprir lei. O juiz vai olhar para a lei e vai dizer, meu Deus do céu, o que eu vou ter que assinar isso? Vou, mas ele tem que cumprir a lei, ele é o operador da justiça. O juiz não cria lei. Então, isso às vezes o povo diz, não, porque a justiça é falha, porque a justiça não presta. A justiça não tem nada a ver com isso. Se tem uma lei que passou pelos nossos eleitos, aí o povo elegeu eles. O povo é que elege quem está lá. É aquela turma eleita pelo povo que é o nosso problema.
E quem elege o povo, os eleitos do povo é que fazem as leis. Quase sempre nem conhece o que é lei. Com todo respeito, eles não são nada além de políticos. Né? Não conhecem a lei. Você tem razão. Então, e hoje está acontecendo um fato muito grave. Quase todas as leis estão vindo do poder executivo, ou seja, a PGN se transformou num órgão muito forte. Uhum. Primeiro, hoje nós temos o melhor programa, o melhor sistema de controle de arrecadação do mundo, que veio dos Estados Unidos. E aqui foi aperfeiçoado por quê? Hoje nós temos um sistema de arrecadação muito mais forte do que há nos Estados Unidos. Você vai dizer, mas pô, não veio lá o soft, como é que melhorou aqui? Aqui é melhor porque aqui se conseguiu criar leis autoritárias. Voltamos à lei autoritária. Uhum. Lá não se conseguia criar uma CPMF, que lá a democracia já está ampliada, está grande. Aqui a democracia é frágilzinha. É desse tamanho, está assim, balançando para um lado e para o outro. A nossa democracia, gente, vive assim, ó, tremulando, sabe? No populismo, sabe? Para a ditadura, vou para lá, eu vou para cá. Todo mundo quer tomar o poder. Isso nós temos que falar, porque de que forma querem fazer isso? Hoje não dá mais para ninguém fazer sob a força. Então vai fazendo pela lei. Com mensalão no legislativo e fechar não é a mesma coisa, não? É a mesma coisa, só que não usou arma. É pior. Se alguém botar uma arma em mim, eu vou lá tentar tirar. Agora, se for de outro modo, é pior. Então, o que acontece? Hoje tem um problema sério. A PGN está muito organizada. Tem um sistema de software, nós temos um sistema, como eu disse, muito bom. Uhum. E como aqui se criou leis autoritárias, como a CPMF, quebra de sigilo fiscal de cartão de crédito, se conseguiu um banco de dados muito forte, que lá nos Estados Unidos não tem. Então, hoje, há um controle muito maior aqui. E estamos criando outras leis, quebra de sigilo telefônico, hoje se faz abertamente. Quer dizer, já estamos criando aqui o grande irmão, o Big Brother, tá? Para fazer cada dia um controle muito maior. E a